Estou gravando, certo? Vou começar agora a compartilhar minha tela. Pronto, tela compartilhada. Bom, então, hoje nós vamos começar a falar sobre derivada. Antes de falar propriamente sobre derivada e se aprofundar no universo das derivadas, eu vou querer fazer 3 motivações para o estudo de derivada. Já na primeira eu já vou apresentar o que é a derivada, mas eu quero que vocês reparem como que a derivada aparece nesses 3 contextos. Ou seja, você tem o mesmo objeto que aparece em 3 contextos distintos, e por isso que a gente acaba dando um nome para ele de derivada, né? Por ser uma coisa tão recorrente que aparece em diversos momentos. Bom, antes de falar da derivada, né, a nossa primeira motivação é reta tangente. Mas antes de falar de reta tangente, eu quero falar de reta secante. Mas para falar de reta secante, eu quero antes lembrar com vocês como é que eu defino a equação de uma reta. Então vamos lembrar, né? O que eu preciso para definir uma reta? Lembre-se que toda reta aqui eu estou pensando numa reta não vertical, tá? Reta não, né? Toda reta está unicamente definida por um ponto. Aqui eu estou pensando em reta plana, tá? Retas que estão no plano. Então eu vou pensar por um ponto, que eu vou chamá-lo de x0, y0, e um número m, esse número m, vocês devem se lembrar dele, né? A gente fez uma aulinha sobre retas, a gente falou sobre esse número. Esse número, ele é chamado, um número m chamado coeficiente angular. Bom, então vamos nos lembrar, né? O que acontece quando eu defino essa reta? Deixa eu desenhar aqui o nosso sistema cartesiano. Então, por exemplo, tem esse sistema aqui. E daí o que vai ser? Eu tenho uma reta passando por aqui, né? Aí o que acontece? Eu sei que essa reta ela é unicamente determinada por um ponto, então essa reta passa por esse ponto. Por exemplo, esse ponto x0, y0, certo? Então, a nossa reta está passando por esse ponto x0, y0. E o que é que significa esse m? Esse m, ele é o coeficiente angular da reta. O que é o coeficiente angular da reta? Ela é a tangente do ângulo que a reta forma quando ela intercepta com o eixo da horizontal, tá bom? Então, esse é a nossa reta, ela é unicamente determinada por isso. Lembrando que a mesma coisa valeria se a nossa reta estivesse, aquela é uma reta crescente, né? E a mesma coisa valeria do mesmo jeito se a nossa reta fosse decrescente. Se esse aqui fosse o nosso ponto x0, y0. E aqui seria o nosso alfa, tá bom? Bom, e o que a gente sabe sobre essa reta, né? Vimos que a reta é definida, essa reta aqui, que passa pelo ponto x0, y0, tem coeficiente angular m, é definida pela equação y menos y0 igual a mx
Vai travar. X menos x0. Ou seja, todos os pontos que satisfazem essa equação estão na reta, certo? Ou seja, se eu tenho um par de pontos x, y que satisfaz essa equação, então esse par de pontos está na reta. E também, todo par de pontos que está na reta, por exemplo, esse ponto aqui, x, y, se é um ponto que está na reta, então ele satisfaz a equação, certo? Então, satisfaz a equação se e somente se ele está na reta, certo? Nós vemos isso. Bom, agora, lembrando, depois de lembrar o que como que eu faço a equação da reta, né? Eu quero introduzir o conceito de reta secante. O que é uma reta secante? Uma reta secante ao gráfico de uma função f é a reta que passa por dois pontos do gráfico de f. Lembrando, né, aqui, lógico, eu lembrei aqui acima que uma reta é unicamente definida por um ponto e o coeficiente angular, mas nós sabemos de geometria euclidiana que, na verdade, toda reta é unicamente determinada por dois pontos, né? Por dois pontos sempre passa uma reta e essa reta é única. Então, vamos lá. A reta secante, então, como que ela vai ser, né? Vamos fazer um desenhozinho aqui. Então, eu tenho, por exemplo, aqui está o meu eixo. Agora eu vou desenhar um gráfico de uma função. Por exemplo, digamos que o gráfico da nossa função é esse aqui. Ó. Esse daqui é o gráfico da nossa função, certo? Aí o que acontece? Como que eu vou fazer uma reta secante? Por exemplo, eu tenho esse ponto aqui, digamos que esse ponto é um ponto do gráfico, x0, f de x0, certo? Um ponto do gráfico, x0, f de x0. E eu tenho outro ponto, que é esse aqui, ó. x1, f de x1. Eu quero que vocês, então, vejam o seguinte, né? Quem que é a reta secante? A reta secante é a reta que vai estar passando por esses dois pontos. Ou seja, esse desenho não está legal, deixa eu fazer com a régua. Essa aqui, ó. Essa aqui é a nossa reta secante. Tá bom? Observa que aqui nesse caso, eu peguei o x1 à direita do x0, mas a mesma coisa poderia acontecer pegando o x1 à esquerda do x0, certo? Essa é a nossa reta secante. Bom, então, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo, né? A reta que passa por x0, f de x0 e x1, f de x1 é uma reta secante, certo? Qual que é a equação dessa reta? Qual é a equação que define essa reta? Alguém pode me dizer? Primeiro, eu vou escolher um ponto. Qual que é o ponto que eu vou escolher? Vou escolher o ponto x0, f de x0, certo? Aí eu preciso determinar o
coeficiente angular. Bom, veja o seguinte. O coeficiente angular, né, é o ângulo que a reta forma com o eixo horizontal. Mas esse ângulo é exatamente esse ângulo aqui, certo? Então, basta eu calcular a tangente desse triângulo rosa. Tá bom? Basta eu calcular a tangente desse triângulo rosa. Bom, observa o seguinte. Esse triângulo rosa, né, qual que vai ser a tangente dele? Bom, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Qual que é o tamanho dele? O tamanho dele vai ser f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, certo? Então, esse é o coeficiente angular. Qual que é a equação da reta? A equação da reta, então, vai ser o quê? Vai ser y menos o y0. Quem está fazendo o papel de y0? Bom, eu escolhi o ponto x0, f de x0. Então, vai ser y menos f de x0 vezes esse coeficiente angular, que é o tangente desse triângulo rosa, vezes o quê? Vezes x menos x0. Então, essa vai ser a equação da nossa reta secante. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então, eu construí a equação da minha reta secante. Tudo bem? Bom, observa que essa reta secante vai ser o quê, né? Se eu tenho isso daqui, vou colocar aqui para o lado. Então, eu vou ter que a reta secante é definida pela equação y igual a f de x0 vezes, mais f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0 vezes x menos x0, tá? Essa, então, vai ser a equação que define a reta. Por que que eu escrevi isso? Porque, deste modo, eu tenho, então, que isto é, a reta vai ser o gráfico da função, que eu vou chamar de, é reta, né? Então, eu vou chamar de R, é a reta que passa por x1 e x0, né? Definida por x1 e x0. Então, vai ser R de x1 e x0, que vai ser aplicado em x, vai ser igual a f de x0. Bom, é esse negócio aqui. Deixa eu copiar, não ficar gastando tempo. Esse negócio aqui, certo? Essa vai ser, então, a nossa reta, vai ser o gráfico dessa função. Agora, eu quero que vocês observem uma coisa. Observe o seguinte, se eu pego um ponto X aqui, observa que esse X, quando eu pego o R de X, esse cara aqui é o R do X, certo? E esse cara aqui é o F de X. Observa que eles estão próximos, tá? E quanto mais próximo o X está do X0, mais próximo ainda fica essa aproximação, tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês é que uma coisa que a gente faz muito em matemática é trabalhar com aproximações. E qual é a função mais simples que existe? A função mais simples que existe é a função cujo gráfico é uma reta, que são as funções que nós chamamos de lineares ou afins. Então, o que eu estou tendo aqui é uma aproximação do gráfico da minha função por uma reta, certo? Então, é uma coisa muito bacana que a gente gosta de fazer, tá? Ainda não estou dizendo que essa é a melhor aproximação, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer a melhor aproximação possível. Mas o que eu estou dizendo é que você pode pensar em aproximar o gráfico da tua função por essa reta, tá bom? Então, note o seguinte. Note que a minha função f de x, ela pode ser aproximada pela função r x1, x0. Tá bom? Eu posso aproximar a minha função por essa outra função. Aí você me diz, poxa, Renan, mas essa aproximação aí, ela é a melhor possível? E se eu pegasse
um x2, por exemplo, pega aqui, vou chamar, para aproveitar o desenho, vou chamar esse cara aqui de x2. Pega um x2, que está mais perto do x0. E a gente considera agora a reta que passa pelo x0 e pelo x2. Observe o seguinte, agora se eu pegar a reta, então, que passa pelo x0 e pelo x2, observa que essa aproximação vai ser melhor ainda, né? Olha aqui, ó, pega agora um ponto um ponto x que está entre x0 e x2, esse ponto aqui, por exemplo. Olha só, o ponto na reta verde, na reta rosa e no gráfico. Veja que o ponto do gráfico está mais perto do ponto da reta rosa do que do ponto da reta verde, certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu peguei o x2 mais próximo do x0, a minha aproximação melhorou, certo? Então, vou colocar essa frase aqui, vamos registrar isso. Mais ainda. Se eu pego x2 mais próximo de x0, então a aproximação, aqui só para destacar, né? Sempre estou pensando nessas aproximações próximos desse x0 que eu fixei. Então, mais ainda, se x2 está mais próximo de x0, então a aproximação é melhor. Tudo bem? Então, olha só o que acontece. Quanto mais perto eu estou do x0, melhor é a minha aproximação. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas retas e vou fazer elas se aproximarem do x0, certo? Vou fazer essas retas se aproximarem do x0. Então, eu vou pegar uma outra reta aqui, ó, mais próxima ainda do x0. Por exemplo, esse cara aqui. Depois, eu vou pegar esse outro aqui. Até que eu vou obter uma reta, certo? Até que eu vou obter uma reta. Nesse caso aqui, a nossa reta é quase horizontal, é quase vertical, mas não é vertical, tá? A gente não pode trabalhar, aqui a gente não está trabalhando com retas verticais. Bom, então essa reta aqui está cada vez melhor, né? Bom, aí o que eu vou ter então? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas retas se aproximarem. Então, quanto mais próximo está de x, tá. Então, o que eu vou fazer agora? Deste modo, vamos construir retas definidas pelo ponto x0, f de x0, e coeficiente angular. Bom, lembra, eu vou pegar um x2, x3, bababá. Então, eu vou chamar isso só de x, tá? Coeficiente angular, f de x menos f de x0 sobre x menos x0. E o que eu vou fazer com esses coeficientes angulares? Lembra? Eu vou pegar todos esses valores aqui de x e vou estar aproximando eles do x0. Bom, só queria destacar também aqui que eu estou fazendo todo esse desenho à esquerda, com pontos que estão à esquerda do x0, mas o mesmo raciocínio funciona se eu estivesse vindo também Desculpa, eu estou vindo aqui à direita do x0, mas todo o raciocínio funcionaria do mesmo modo se eu estivesse vindo à esquerda do x0, tá bom? Ambos funcionam. Bom, então eu estou vindo aqui, me aproximando do x0.
Aí eu vou fazer isso, então. Então, eu vou considerar, por este motivo, certo? Vou considerar todos esses pontos, certo? Nós vamos construir retas definidas pelo ponto x0, f de x0 e coeficiente angular desse cara. E o que eu vou fazer? Bom, quanto mais perto, lembre, quanto mais perto o meu x está de x0, melhor é a aproximação. Por esse motivo, nós vamos considerar a reta definida pelo ponto x0, f de x0 e coeficiente angular meu coeficiente angular, ó, eu vou fazer o meu x se aproximarem do x0, certo? Então, meu coeficiente angular vai ser o limite de x indo a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, certo? Porque eu estou fazendo o meu x se aproximar do x0. Então, eu vou pegar esse cara como sendo o coeficiente angular, tá bom? Isto é, eu vou ter a reta y menos f de x0 igual a m x menos x0, em que m é esse cara. Por causa, então, essa reta, nós vamos ver mais para frente, ela é uma excelente aproximação para o gráfico da função, tá? É a melhor aproximação possível para a minha função, para o gráfico da minha função, por retas, certo? Por retas, essa é a melhor aproximação possível. E, por causa dessa importância, eu vou dar um nome para essa reta. Esta reta é chamada reta tangente ao gráfico de f. No ponto x0, f de x0, certo? Então, essa é a reta tangente, tá bom? E como eu falei, né, essa é uma excelente aproximação. Então, essa reta também, em alguns momentos, a gente vai explorar isso mais para frente, certo? Mas veremos em aulas futuras. Na verdade, em uma aula no futuro, que tal reta é uma boa, seja lá o que boa signifique, aproximação do gráfico de f em uma vizinhança de x0, certo? Muito bem. E por causa disso, esta reta também é conhecida por aproximação linear.
Tudo bem? Bom, veja o que é de suma importância para definir essa reta. O que é de suma importância para definir a reta? É o ponto x0, f de x0, e o coeficiente angular, tá? Esse coeficiente angular é um limite. Então, eu vou dar um nome para esse limite. O valor deixa eu escrever de azul. Opa. O número limite de x indo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, esse limite é chamado derivada de f. Certo? É derivada da função f no ponto x0. É chamado derivada e denotado por... Bom, a derivada eu vou denotar ela simplesmente por f' de x0. Então, o que é f' de x0? É esse limite, tá bom? Esse limite aí é a derivada. Bom, então, com esse novo conceito, né, eu consigo ver o seguinte, deste modo. A equação... lógico, faltou eu falar uma coisa aqui, né? Um limite. Limite, nós vimos que ele, às vezes, dá um número, às vezes ele existe, às vezes ele não existe, às vezes ele é mais infinito, às vezes ele é menos infinito, mas em todos... Para eu falar de derivada, só vai ter sentido quando esse limite der um número. Ou seja, tudo isso daqui faz sentido apenas desde que o limite exista. Tá? Se o limite não existir, ou seja, se o limite não der um número, então não posso falar de derivada. Deste modo, bom, agora vamos reescrever a equação da reta tangente. Deste modo, a equação da reta tangente ao gráfico de f. O gráfico de f geralmente eu denoto por GRF, no ponto x0, f de x0, é a equação y menos f de x0 igual coeficiente angular f' de x0 vezes x menos x0. Tá bom? Essa é, então, a equação da nossa reta tangente. Lógico, de novo, isso aqui só tem sentido desde que o limite exista. Qual o limite que eu estou falando, né? Esse aqui. Deixa eu dar um nome para ele. Estrela. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida no que eu falei? Alguma dúvida? Não? Achei que tivesse tido alguma mensagem no chat. Não, né? Alguém levantou a mão? Também não. Então tá. Vocês estão aí ainda, pessoal? Tem gente? Estamos. Tá. Sim, sim, sim. É o sono, professor. É o sono. Sono? Ô, louco. 8 horas da madrugada, professor. Tomar café, poxa. Eu tô tomando. Deus ajuda quem se madruga, você. É isso aí. Bom, agora eu vou... Bom, essa derivada eu defini ela como sendo esse limite, né? Agora eu vou fazer uma mudança de variável no limite, que é muito utilizada. Note que, se eu fizer a seguinte
mudança de variável, chamar de h o x menos x0, então eu vou ter o seguinte, a f' de x0, né? Lembrando, é o quê? É o limite de x indo a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, fazendo essa mudança de variável, o que eu fico, né? Se h é x menos x0, então, lógico, x vai ser igual a h mais x0, e além disso, eu tenho que, se o meu x vai para x0, então, para onde que vai o h? O h vai para zero, tá bom? Então, por causa dessa mudança, eu vou poder reescrever a derivada como sendo o limite de h indo a zero, de f de x mais x0, desculpa, no lugar de x eu vou colocar x0 mais h, né? Que nem eu coloquei ali embaixo. X0 mais h, menos f de x0 sobre h, tá? Em muitos momentos a gente vai encontrar isso daqui como sendo a definição de limite, tá? Mas observa que essas duas igualdades, elas são a mesma coisa, tá? Essas duas definições por limite são a mesma coisa. Esses dois limites são a mesma coisa. Bom, vamos fazer um primeiro exemplo. Exemplo 1. Eu vou pegar f de x igual a x ao quadrado. Aí no item 1, eu peço calcule f' de a para todo a pertencente aos reais, certo? No item 2, eu peço qual a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto A. Sempre é no ponto A, f de A, certo? Quem que é o f do A nesse caso? É A ao quadrado, porque a minha função é x elevado ao quadrado. E no item 3, é a mesma coisa, só que eu vou dar um nomezinho para o meu A. Vamos, sei lá, vou chamar o A de menos 2. Então, em qual ponto que eu vou ter que estar trabalhando? Vou ter que estar trabalhando no menos 2. E o f do menos 2. Quem que é o f do menos 2? É o menos 2 ao quadrado. Quem é menos 2 ao quadrado? É 4. Certo? Então, vamos trabalhar com esse cara aqui. Muito bem. Prontos? Quem vai ser, então, a f' do A? F' do A é igual a quanto? É o limite, né? Limite de x indo a A. Do quê? De f de x menos f de A. Sobre x menos A. Certo? Bom, então isso vai ser o limite de x indo a A. O que é f de x? É x ao quadrado. O que é f de A? É A ao quadrado. Sobre x menos A. Aí aqui a gente tem aquela velha coisa que a gente já trabalhou diversas vezes, que é um caso em que se eu simplesmente substituir o x por A, eu vou ter 0 sobre 0, que não está definido. Então, eu não posso usar o resultado que limite da divisão é a divisão dos limites. Para isso, eu preciso remover, então, esse problema no denominador. Eu preciso remover a função x menos a que aparece no denominador. Como que eu faço para removê-la? Bom, a gente já fez esse limite. Eu simplesmente encaro a função de cima como sendo x menos a vezes x mais a sobre x menos a. E agora, olha só, eu tenho x menos a em cima e embaixo. Então, esse cara aqui vai ser o limite de x indo a A do x mais A. E esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser A mais A. Quanto que dá A mais A? 2A. Então, quem que é a derivada da função f no ponto A? É 2A. Quem é a equação da reta tangente? Bom, a equação
da reta tangente é sempre a mesma coisa. É y menos f de a igual a derivada, f' de a, vezes x menos a. Agora, o que eu tenho que fazer? Só substituir. Bom, y menos. Quem é o f do a? F do a é o quê? É a ao quadrado. Quem é o f' do a? 2a. Pronto, acabou. Com alguma dúvida? Simples, né? Vamos fazer o próximo item. Agora, no próximo item, na verdade, é a equação da reta procurada, né? A equação da reta tangente procurada ou pedida é y menos... Bom, o que eu tô... Aonde que eu vou estar trabalhando agora? Menos 2, 4. Ou seja, é só no lugar do A eu colocar o menos 2. Se no lugar do A eu coloco o menos 2, então eu vou ter menos 2 ao quadrado, dá 4. Menos 2 vezes menos 2, menos 4. Vezes x, menos 2, mais 2. E essa aqui, então, vai ser a minha reta tangente procurada. Ficou claro, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Professor, Diga. nesse caso a gente só usa... Ah, não. Deixa pra lá. O a ao quadrado aqui é o y, né? Lá no ponto. A ao quadrado. Ah, entendi. Aqui, esse A ao quadrado aqui? E nesse caso ele é o y, né? Não, é o f de A, né? É o f do Isso, A. É só, a única coisa que eu estou fazendo é, no lugar de x, eu estou colocando A. Entendi, obrigado. Por nada. Muito bem. Muito bem. Agora eu quero fazer uma observação. Bom, quem é o coeficiente angular, então, da reta tangente? É esse limite. Limite de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, certo? Agora eu quero lembrar uma coisa com vocês. Esse limite já apareceu. Alguém se lembra quando que ele apareceu? Nós já estudamos esse tipo de limite. Quando? Na primeira aula de limite. Qual foi a motivação que eu dei para a gente trabalhar com limite? Foi... Ninguém lembra? Foi a velocidade instantânea. A motivação para trabalhar com limite foi a velocidade instantânea. E a velocidade instantânea é exatamente esse limite. Substituindo f pela função espaço. Lembra? Então vamos nos lembrar aqui, para quem não lembra. Vamos nos lembrar. Lembre-se que nós vimos isso. Se um objeto se move ao longo de uma reta em um intervalo de tempo AB, por exemplo, de modo que em cada instante T pertencente a AB, a sua posição é S de T, ou seja, eu estou nisso aqui, ó. Eu tenho, então, aqui
Deixa eu melhorar esse desenho. Tem aqui o intervalo AB, que é o tempo. E eu tenho aqui uma reta, que é onde a minha partícula está se mexendo. Em cada instante de tempo t, a minha partícula está na posição S de t. Lembra? Estou aqui, a minha, sei lá, T1, a minha partícula vai estar aqui, S de T1, por exemplo. Tá bom? Aí nós vimos que se eu estou nessa situação, então... Então, a velocidade instantânea em um instante t0 é o quê? Lembra? Eu fazia o quê? Eu pegava as velocidades médias nos tempos entre t0 e t, pegava todas essas velocidades médias e fazia o limite de t indo a t0. Lembra? Essa era a velocidade média. Essa era, desculpa, desse jeito eu fazia a velocidade instantânea, que eu acho que naquele momento eu devo ter chamado isso de V de T0. Tá? Agora, então, observa o seguinte, deste modo, agora utilizando a nossa noção de derivada, nós temos o quê? A velocidade nada mais, nada menos é do que esse limite. E esse limite é o quê? É a derivada da função S. Aqui, lógico, é bom destacar, desde que o limite exista. Então, olha só que interessante, né? Eu introduzi a derivada para vocês, falando de coeficiente angular. Agora a gente vem para um ambiente totalmente diferente, onde a gente quer definir o conceito de velocidade instantânea, e você vê que também aparece a derivada. Então, isso mostra para a gente um pouquinho da importância desse objeto chamado derivada. Bom, vamos fazer agora um exemplo de velocidade instantânea. Considere um balão 150 metros acima do Sol. Suponha, então, só fazer o desenho, né? Eu tenho aqui o chão, aqui eu tenho uma distância de 150 metros, e aqui acima está o meu balão. Meu balão está aqui, tá? O balão é esse negócio aqui. Suponha que um saco de areia cai do balão. Então, estava aqui o balão e caiu um saco de areia do balão. Sabemos que após t segundos, a distância do saco ao solo é S de t igual a menos 4,9 t ao quadrado mais 150. Tá? Então, essa vai ser, então, quer dizer, depois de passado t segundos, por exemplo, essa daqui é a distância S de t. Tá bom? Muito bem.
Aí, eu pergunto em metros, né? Talvez faltou falar isso, essa distância em metros. Aí, eu pergunto, determine a velocidade do saco após t igual a segundos. Item 2. Mesma coisa, só que agora eu vou dar valores. Vamos chamar esse T de 2, por exemplo. Depois, por último, eu vou do saco, quando, determina a velocidade do saco, quando ele chega no solo. Ele toca o solo. Tá? Tudo bem? Esse é o exercício. Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês pensarem nesse exercício. Vou tentar fazer a chamada aqui de novo. Estou bem na dúvida, viu? Se, o que vale mais a pena. Se vale eu ficar chamando vocês ou se vale a pena colocar aquele formulário lá. Aí tem um monte de gente que não consegue. Dia 25. Vamos lá, chamada então. O Alex Rodrigues. Tocou? Aqui, Ana Beatriz. Tocou? Ana Carolina. Tocou? Não, professor, estou aqui. Laura. Não é tu não, ainda, Laura. Ana Carla. Eu escutei a Laura. Laura tá aí, Não, faltou. Carolina. Agora é Carla. Foi mal. Ana Carla tá aí? Não? Faltou? Então, a Ana Carolina e a Ana Carla faltaram. Agora, a Ana Vitória. Faltou? Andressa. Andressa Laís. Faltou? Ana Carla está presente, viu, professor? Ah, obrigado. Ana Carla está presente. Certo. Andressa. Faltou? Antônio Ramos. Está presente. Ok, obrigado. Antônio Cláudio. Se alguém ficar olhando também nas pessoas que estão aí para mim, facilita. Antônio faltou, né? Bela Dávila. Faltou. Bruno Iese. Faltou. Carlos Eduardo. Claudemir. Faltou. Clayson. Faltou. Daniel José da Silva.
Daniel está presente, professor. Obrigado. Douglas Rocha. Faltou. Obrigado. Edneide. Presente. Obrigado. Eliel. Presente. Emanuele. Presente. Eric. Fernando Marcos. Achei que eu tivesse liberado o Fernando para entrar. Vou colocar Ele uma está presente. Fernando está presente. Ele está presente. Ah, tá. Gabriel dos Santos. Faltou. Harrison. Presente, professor. Ítalo José. João Christian. Presente. João Gabriel. João Vitor. Presente. José Alves. Presente. José Carlos. Faltou. José Francisco. Presente. José Kelvin. José Vinícius. Opa, presente. Joia. Júlia Esther. Catarine. Laura. Agora sim, presente. Bem adiantada, hein? Luan. Faltou. Luciano. Presente. Ludmila. Presente. Luiz Arthur. Faltou. Marcos Ranieri. Faltou. Marg. Maria Fernanda. Professor, o Marg está Mark está presente. presente. Joia. O Luiz Arthur, acho que ele acabou de sair. Eu acho que ele caiu. Tá. Luiz Arthur. Ele saiu bem na hora. Obrigado. A Maria Caroline. Faltou. Sherlon. Faltou. Micael. Micael está presente. Joia, obrigado. Nathalie. Presente também. Obrigado. O Ramses. Presente. O Thales. Faltou. E a Yasmin. Faltou. Muito bem. Obrigado aí para todo mundo que me ajudou aqui a fazer a presença. Olhando o pessoal que talvez estava sem chat ou que caiu, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Acho que todos esses aqui que falaram que estão presentes no chat, vocês já falaram para mim, né? Então, vamos seguir. Muito bem. Vamos lá. Vamos fazer, então, esse exercíciozinho. Tentaram fazer? Conseguiram? Quem conseguiu fazer? Eu. Muito bem. Muito bem. O Vitor, né? Por favor. Isso. Joia. Então, vamos lá. Eu quero a velocidade instantânea, né? No ar. Quem é a velocidade instantânea? Eu chamo de VA. Vou fazer aqui o tempo. VA. O que é VA? É a derivada do espaço. O que é a derivada do espaço? Bom, a derivada do espaço é o limite de t indo a do S de t menos S de A sobre t menos A. Então, esse cara é o limite de t indo a
de menos 4,9t ao quadrado mais 150 menos menos 4,9a ao quadrado, no lugar de t, então, estou colocando a, mais 150. Tudo isso dividido por t menos a. Bom, distribuindo o sinal de menos e observando que 150 menos 150 dá zero, eu vou ter, então, menos 4,9t ao quadrado mais 4,9a ao quadrado. Tudo isso dividido por t menos a. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em evidência. Eu vou colocar o menos 4,9, tá? Mas daria a mesma coisa, daria certo se você pegasse só o 4,9. Eu vou pegar esse porque eu acho que fica mais fácil de enxergar dessa maneira. Dividido, aqui faltou um sinal de menos, né? T menos a. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou usar uma propriedade que a gente conhece, né? Que t ao quadrado menos a ao quadrado é a mesma coisa do que t mais a vezes t menos a. A gente já brincou com essa propriedade aqui várias vezes. Aí eu vou agora cancelar esse t menos a, né? E eu vou ter limite de t indo a de menos 4,9 vezes t mais a. Quanto que vai dar esse limite, então? Esse limite vai dar igual limite de t indo a de menos... Opa, desculpa, eu já vou fazer o limite aqui. Então, agora eu tenho uma função polinomial, né? E o polinômio é só substituir. Então, vai ser a mais a. Então, vai ser menos 4,9 vezes 2a. Ou seja, isso vai ser 8, vai 1, 8, 9, menos 9,8a. Metros por segundo quadrado. Não, desculpa, que quadrado? Metros por segundo só. Tudo bem? Essa é a velocidade. Alguma dúvida? Agora eu quero no tempo 2 segundos. Ora, no tempo 2 segundos, quem que é o V2? Basta no lugar do A colocar o 2. Então vai ser 9,8 vezes 2 metros por segundo. Isso vai dar 6, vai 1, 18, 19. Menos 19,6 metros por segundo. Tudo bem? 3. Observa que, uma vez que eu descobri que a velocidade no instante A é menos 9,8 vezes A, toda vez que eu for calcular a velocidade, basta eu substituir o tempo no lugar desse A, tá? Agora eu venho aqui no item 3, ele fala, determine a velocidade do saco quando ele toca o solo. Então, qual que é a primeira coisa que eu preciso saber? Qual é o momento que ele toca o solo? Então, em primeiro momento, eu vou responder a seguinte pergunta. Em que instante ele toca o solo? Quero responder essa pergunta. Bom, e a resposta dela é quando o tempo t0 é tal que... O que tem que acontecer quando ele toca o solo? Quando ele toca o solo, a distância dele ao solo é 0, ou seja, o S de t é igual a 0, tá bom? Então, qual é o momento que ele toca o solo? É quando o S de t, 0, é igual a 0. Mas o que é que acontece para o S de... Quem é o S de t0? Bom, a gente viu acima, né? O S de t0 é o menos 4,9 t0 ao quadrado mais 150. Então, eu quero saber quando que esse cara aqui dá 0. Mas esse cara aqui dá 0, sei somente C. O t0 ao quadrado é igual a 150 dividido por 4,9, certo? Só coloquei somei dos dois lados por 4,9t ao quadrado e depois multipliquei dos dois lados por 1 sobre 4,9 e como t é igualdade, mas isso aqui acontece, sei somente C, o t0 é igual a mais ou menos, né, a raiz quadrada
de 150 sobre 4,9. Tá bom? Muito bem. Aqui, se eu estiver, então, trabalhando, no caso, eu estou trabalhando aqui com T positivo. Por que eu estou trabalhando com T positivo? Porque essa brincadeira toda começa depois que eu jogo o saco. Então, quer dizer que o momento em que eu joguei o saco é o momento T igual a 0. E ali em diante eu vou considerando, certo? Então, não tenho tempo negativo nessa minha brincadeira. Se eu não tenho tempo negativo, eu vou tirar esse menos daqui. Muito bem. Agora, então, o que eu vou ter? Assim, a velocidade procurada é quem? É o V do T0, que vai ser igual a quanto? Bom, é só eu pegar essa minha... Ó, eu vi que o V de A é sempre isso, para qualquer A, né? Então, o que eu vou fazer? Copio aqui o V de A é isso, só que no lugar do A eu vou colocar o quê? Vou colocar o meu T0. Que é quanto? É aquela raiz quadrada. E acabou. Tá bom? Certo? Como eu sempre digo, né? Vocês não precisam ficar fazendo muita conta. Por exemplo, na prova. Pode deixar desse jeito. Por isso que eu digo que não precisa usar a calculadora na prova. Tá? Porque para mim é muito mais importante saber que você sabe construir o raciocínio do que se você sabe chegar na resposta certa, né? Vai que você é um grande de um sortudo que chuta o número e sempre consegue chutar o número certo, né? Aí, para evitar esses casos até, tem que trabalhar desse jeito. Bom, vamos voltar aqui a falar de coisa séria. Mais uma motivação para derivada, taxa de variação. Na verdade, nós já trabalhamos com taxa de variação. Qual que é a taxa de variação que nós trabalhamos? Velocidade. Velocidade é um caso particular de taxa de variação. Vou destacar isso mais para frente, mas velocidade é um caso particular de taxa de variação, quando eu estou variando o espaço em função do tempo, tá? Mas vejamos, vamos definir aqui o que é a taxa de variação. Sejam I um intervalo aberto, vou escrever. Eu tenho uma função f que vai do I em R, I, que é uma função, e eu tenho um ponto A que está no intervalo I, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, dado um H pertencente a R, tal que o intervalo A mais H está dentro do domínio da minha função, que é o intervalo I, no caso em que H é positivo, ou no caso que eu pensar em H negativo, eu vou estar fazendo A mais H até A, contido no I. Se eu tenho esse cara aqui, aí eu vou ter o seguinte, a taxa de variação, na verdade, deixa eu escrever melhor, a taxa média de variação de f no intervalo A até A mais H, ou, isso no caso em que H é positivo, ou no caso que H é negativa, A mais H até A. Essa taxa média de variação vai ser o quê? Eu vou chamar isso de Y AH. Ele vai ser o F
de A mais H menos A sobre H. O que é a taxa média de variação, então? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma função que está variando aqui de A até A mais H. Certo? E daí, o que vai acontecer? Essa função vai ser levada nesse intervalo aqui, por exemplo. Então, eu teria aqui, por exemplo, aqui eu tenho o f do A, e aqui eu tenho o f do A mais H. Aí, o que eu vou fazer? Quem que é a taxa de variação? Vai ser a diferença da onde chegou, a distância da onde partiu e da onde chegou, certo? No contradomínio, dividido pela distância da onde partiu e da onde chegou no domínio, certo? É isso que é a minha taxa de variação, taxa média de variação. Aí, o que vai ser a taxa instantânea de variação? Bom, então eu tenho todas essas taxas de variações, né? Para qualquer H. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse intervalo aqui encolher, digamos. Ou seja, eu vou pegar esse H e vou fazer ele ir a zero. Então, quem vai ser a minha taxa de variação instantânea? A taxa instantânea de variação de F em A vai ser o quê? Vai ser o limite de H indo... O limite dessas todas as taxa média de variação com H indo a zero. Então, vai ser o limite de F de A mais H menos F de A sobre H. Certo? Bom, mas a gente já sabe quem é esse limite, né? Isto é, a taxa instantânea de variação de F em A é a derivada. Certo? Porque é aquele limite. Bom, só para destacar aqui também, lógico, né? Precisava colocar. E é isso aqui desde que o limite exista. Porque o limite poderia não existir. Tudo bem? Então, observa que no caso da velocidade, a velocidade vai ser uma taxa de variação instantânea do espaço, certo? Note aqui a velocidade é a taxa de variação da função S. Tá bom? Muito bem. Tinha preparado mais um exemplo aqui. Eu estou em dúvida se eu faço ele ou se eu toco para frente. Vai, vamos fazer. O exemplo é o seguinte. Suponha que a voltagem em um certo circuito elétrico é 100 volts. Se a corrente eu estou pensando ela em amperes, é I, e a resistência
é R. Então, a gente sabe pela lei de Ohm que a corrente I é igual a 100 sobre R, certo? Muito bem. Agora eu vou considerar, no caso em que R está aumentando, encontre a taxa instantânea de variação de I em relação a R. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer essa continha. Então, quem vai ser a minha taxa de variação instantânea? Solução. A taxa. Primeiro, né? Primeiro. Note que a corrente, nós temos uma função que nos dá a corrente em função da resistência. Note que temos uma função bom, eu sei que o I é I de R, aonde I de R é 100 sobre R. Ou seja, tem uma função aí, certo? Assim, a taxa instantânea de variação de I em relação ao R é o quê? Vai ser o I' de R, a derivada. Quem que é essa derivada? É o limite de H indo a zero de I de R mais H menos I de R sobre H, certo? Só coloquei na definição de taxa de variação. A definição de taxa de variação é esse limite para a função f. Então, coloquei essa definição para a função i, tá bom? Agora, vamos brincar com essa função. Quem é essa função? Está aqui em cima, né? É 100 sobre r. Então, isso vai ser igual ao limite de h indo a zero de 100 sobre r mais h menos 100 sobre R, tudo isso dividido por H. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse cara vai ser, então, igual ao limite de H indo a zero. Vou fazer a conta em cima, né? Em cima, a primeira, eu vou multiplicar em cima e embaixo por R. Então, eu vou ter 100R menos a outra, eu vou multiplicar em cima e embaixo por R mais H. E daí eu vou, desse jeito, ter o mesmo denominador nas duas, que vai ser o R mais H vezes R. Tudo bem? Tudo isso dividido por H. Bom, esse tração de fração é divisão, né? E H é a mesma coisa que H dividido por 1. Então, esse limite, eu vou poder escrevê-lo como sendo 100R. Vou fazer a distributiva ali. Vai dar 100R menos 100H, tudo isso dividido por R mais H vezes R, vezes a divisão de fração é o quê? É multiplicação invertendo de baixo. Limite de H indo a zero. Aí, 100R menos 100R vai dar zero. Então, eu vou ficar com menos 100H sobre R mais H vezes R vezes H. Observa que eu tenho um fator comum em cima e embaixo, que é o H. Então, eu posso simplificar.
menos 100 sobre R mais H vezes R. Quanto que vai dar esse cara? Bom, agora não tem problema mandar o H a zero. Quando eu mando o H a zero, eu posso fazer que o limite da divisão é a divisão dos limites. Eu vou ter menos 100 dividido por R vezes R. Ou seja, eu vou ter menos 100 sobre R ao quadrado. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Todo mundo entendeu, pessoal? Tranquilo. Muito bem. Então, vamos agora definir formalmente o que é derivada. Até agora eu estava só fazendo mais motivações, e agora eu vou, de fato, definir o que é derivada. Então, vamos lá. O que é derivada? Bom, então eu vou colocar aqui um lembrando. A derivada é aquele limite, né? Num ponto, digamos, A. Derivada no ponto A é a limite daquele quociente. Então, eu vou fazer o seguinte. Seja y igual a f de x, uma função, e A pertencente ao domínio da função. Só que eu vou ter que calcular um limite no A, certo? E para calcular o limite no A, qual que é uma coisa que a gente precisa sempre? É ter um intervalo aberto contendo o A que está dentro do domínio, certo? Então, eu vou pegar, na verdade, A no domínio, de modo que existe um intervalo aberto e tal que A pertence a I e está dentro do domínio da função, tá bom? Aí, a derivada de f em A vai ser o quê? É o que eu chamo de f' de A, que é o limite de x indo a A de f de x menos f de A sobre x menos A, certo? Que é a mesma coisa que o limite de h indo a zero de f de h mais A, ou A mais H, dá na mesma, acho que antes, acima eu estava colocando A mais H, né? Então, vou colocar aqui também A mais H. Menos f de A sobre H, certo? Essa é a derivada, tudo bem? Uma coisa interessante a ser dita, né? Eu poderia ter falado isso antes, mas vou falar agora. Essa fração aqui, ó, ela é conhecida como quociente de Newton, certo? Essa fração, antes de eu fazer o limite, isso daí é chamado de quociente de Newton. Eu nem precisa dizer, né, que essas coisas surgiram lá na época de Newton e Leibniz, que são os pais do cálculo, Newton e Leibniz. O político que pegou toda a fama e o intelectual que morreu na sarjeta. Observe que eu não estou tirando a intelectualidade do Newton também, só estou dizendo que ele foi, que além de intelectual, ele era político. Bom, mas não precisamos conversar sobre isso. Tá. Uma coisa em nomenclatura que a gente usa muito é, caso o limite exista, esse limite aqui acima, nós diremos que... Então, quer dizer, essa derivada só tem sentido quando esse limite existe, certo? E caso esse limite existe, nós vamos dizer que a função f é diferenciável
ou derivável. Aqui em cálculo 1, as duas coisas significam a mesma coisa, mas depois em cálculo 3, a palavra diferenciável e derivável vão se trilhar caminhos distintos, tá? Aí é bom destacar isso, para depois não ter confusão. Diremos que f é diferenciável ou derivável em f. Não, em a. A função f é diferenciável no ponto A. Tá? Muito bem. Agora eu quero que vocês observem uma coisa. Quando temos... Professor, Diga. ali não é em A, não? Caramba, eu falei... escreveu... A cabeça tá uma droga já. Quando temos uma função f que vai do AB indo em R, tem uma função desse jeito. Observa que eu não posso estar definindo diferenciabilidade igual acima. Por quê? Porque acima, o limite em A é global. Para existir o limite global, tem que ter um intervalo que contém o A e está contínuo no domínio. Então, eu não poderia falar em diferenciabilidade no ponto A, porque a função f não está definida à esquerda do A. E eu não poderia falar de diferenciabilidade em B, porque a função f não está definida à direita do B. Aí, como que eu vou fazer nesses casos? Bom, só para destacar aqui com... Nesses casos, eu vou fazer a seguinte definição. Definimos. A derivada no A vai ser o limite de x indo a A. Bom, a minha função só está definida à direita do A. Então, eu vou pegar o limitinho da direita do A. F de x menos f de A sobre x menos A. Ou, quando eu faço aquela mudança de variável, esse é o limite de h indo a zero pela direita, do f de A mais h menos f de A dividido por h. Certo? E no B? No B é a mesma coisa. Bom, em algum momento também tem alguns livros que chamam essa derivada aqui de f' mais, tá? Porque é a derivada à direita ou a derivada à esquerda. Mas para a gente não vai importar tanto isso nesse primeiro momento. Bom. Agora, no B, eu faço o limite da esquerda. Por quê? Porque a f só está definida à esquerda do B. E fazendo aquela mudança, eu tenho isso aqui. Aí eu destaco o seguinte, essa de cima, ela é chamada, né, que nem eu falei, derivada à direita. E essa daqui é a derivada à esquerda. De P. Certo? Muito bem. Então, tem aqui a derivada à direita e à esquerda. Observa que aqui eu estou trabalhando no intervalo fechado. Mas a mesma ideia segue se eu estiver trabalhando com outros tipos de intervalos que também tem esse problema de não ter definição à direita ou à esquerda de um ponto. Por exemplo, se eu tivesse um intervalo AB assim. Aí não tem, se eu estou nesse caso, não dá para falar da f' de B, certo? Mas eu posso falar da f' de A, que nem acima.
Se eu estou nesse caso aqui, aberto no A, fechado do B, nesse caso não tem a derivada no A, mas eu posso falar no B, tá? Se eu estou, por exemplo, nesse caso aqui, de 0 até mais infinito, não tem derivada no mais infinito. De novo, mais infinito é só um símbolo. Menos infinito até B. Certo? Mesmo raciocínio para cada um deles. Queria também já aproveitar um momento e já colocar as notações usuais de derivada. Eu estou definindo a derivada desse jeito, né? F' de A. Mas também é comum você ver a notação df por dx de A, certo? Essa notação à direita, ela é atribuída a Leibniz, que, como eu disse, né, foi um dos pais do cálculo, provavelmente foi ele quem introduziu essa notação do df dx. Muito bem. Professor, ali não seria FB, não? Não é F' de B. B. Obrigado. Professor, Diga. nesse caso a gente só definiu a derivada para intervalos que são fechados, né? Para intervalos abertos, fechados e semiabertos. Então, nesse caso aqui, quando o intervalo é semiaberto, por exemplo, a parte aberta não tem essa derivada. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, não posso falar da derivada no B. Por quê? Porque para falar da derivada, preciso ter primeiro a função definida no ponto. Entendi. Certo? Muito bem. Bom, agora eu quero falar um pouquinho de função derivada. Porque o que vai acontecer? A partir dessa função, f, eu vou construir uma nova função, que é a chamada função derivada. Como que vai ser? Bom, eu vou fazer assim, ó. Dada f, uma função que vai do domínio de f indo em R, em que só para fazer sentido, certo? Com o que a gente está fazendo, esse cara aqui é um intervalo, ou união de intervalos. Se eu estou, porque só tem sentido o que a gente está trabalhando até agora, eu já falei sobre isso, né? Mas todos esses conceitos têm sentido num contexto mais geral, só que para não dificultar tanto, eu estou aqui no curso de cálculo, sempre trabalhando com intervalos ou união de intervalos, tá? Então, quando eu tenho esse cara aqui, eu vou quero definir uma nova função, né? Primeiro, para ter uma função, eu preciso ter o domínio da função. Então, a minha função derivada vai ter domínio de f'. Quem vai ser o de f'? Vai ser todos os pontos do domínio da função, tais que existe a f' de x. O que quer dizer existe a f' de x? Quer dizer que se eu estiver em algum desses casos aqui, ó, ou no interior do intervalo, ou nas pontas do intervalo, não importa. Se eu estou em um desses casos, eu vou ter que esse limite aqui vai existir, certo? Se eu estou no interior do intervalo, vai existir o limite global. Se eu estou em um dos extremos do intervalo, vai existir o limite lateral, tá? Se esse limite existir, então eu vou dizer que esse ponto, ele está no domínio da função derivada, tá bom? E quem vai ser a função derivada? A função derivada vai ser a função que vai pegar um ponto onde existe a derivada e o levará simplesmente no f' de x, tá? Bom, só para destacar, uma notação que a gente usa nesse caso
Bom, a função, né, é a f' de x, mas em alguns momentos, para facilitar a notação, a gente vai estar usando aqui essa notação aqui, tá? Então, de novo, a derivada é f' de x, mas para facilitar a notação, em alguns momentos eu vou colocar f de x e a derivada em cima, tá bom? Muito bem, vamos ver aqui então um exemplo. Eu vou pegar a função f de x igual a raiz quadrada de menos x ao quadrado mais 9. Quem é o domínio dessa função? A gente já brincou com ele antes. Sabemos que o domínio dessa função é o intervalo fechado de menos 3 até 3. Tá bom? Agora eu quero calcular, eu quero saber, o exercício seria, bom, deixa eu colocar esses saberes aqui para baixo. Só para eu colocar aqui o exercício, digamos. Qual que é o exercício? Calcule, ou melhor, determine quem vai ser, nesse caso, o domínio da derivada e a função derivada, tá? É isso que nós queremos saber. Então, primeiro, eu sei que o domínio da minha função é o menos 3 até 3. Se eu quero calcular agora as derivadas nesses pontos, eu vou ter que brincar do jeito que eu ensinei para vocês. Primeiro, brinco com os pontos que estão no intervalo, no interior desse intervalo, e depois eu brinco com os pontos que estão no extremo, certo? Então tá, então o domínio da minha função é esse cara aí. Então, vou começar a brincadeira no interior. Note que se eu tenho x, A, né? Estou brincando com A, vamos brincar com A. Se eu tenho que A pertence ao interior desse intervalo, ou seja, no intervalo aberto de menos 3 até 3, então, quem vai ser a derivada no A? A derivada no A vai ser o limite de x indo a A da raiz quadrada de menos x ao quadrado mais 9 menos raiz quadrada de menos a ao quadrado mais 9. Só estou fazendo f de x menos f de a, certo? Sobre x menos a. Essa primeira raiz quadrada é o f de x, e a segunda raiz quadrada é o f do a, tá bom? Muito bem. Estou aqui me sentindo mal, que eu estou fazendo muito rápido. Não consigo ver a cara de vocês, eu nunca sei se eu estou indo muito rápido ou muito lerdo. Às vezes eu vou muito rápido, porque... Mas depois eu me sinto mal, que eu estou indo rápido demais. Então, eu vou escrever esse cara aqui, tá? Mas se estiver indo muito rápido, vocês têm que me falar. Se estiver indo muito lento, também é bom que vocês me digam. Bom, então, eu fiz isso aqui. Agora, vamos calcular esse limite. Novamente, né? Esse limite, ele tem um problema, porque ele tem um problema no A. Eu não posso fazer que o limite da divisão é a divisão dos limites, porque no denominador eu tenho 0. Então, o que eu faço nesses casos que nós aprendemos? Eu pego esse cara aqui, e eu posso multiplicar pelo conjugado do numerador. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de menos x ao quadrado mais 9, mais raiz de menos a ao quadrado mais 9. Dividido por ele mesmo. Eu estou multiplicando por 1. Eu estou multiplicando por um cara dividido por ele mesmo. Observa que o denominador dessa segunda fração não tem problema quando eu substituo o x igual a A. Certo. Agora, esse cara vai dar o quê? Vai dar limite de x indo a A. Olha aqui, ó. A multiplicação dos dois numeradores, eu vou ter o quê? Eu tenho que eles são a mesma coisa, diferenciando apenas pelo sinal, né? Então, vai ser um vezes o outro, então vai dar menos x ao quadrado mais 9, menos
Agora, menos a ao quadrado mais 9. Isso tudo dividido por x menos a vezes raiz de menos x ao quadrado mais 9, mais raiz de menos a ao quadrado mais 9. Tá bom? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Esse cara aqui, então, vai ser o limite de x indo a a. Aí, eu observo que eu tenho aqui, ó, menos x ao quadrado mais 9, menos a, menos com menos, né, vai dar mais a ao quadrado, mais 9 com menos 9, daí dá 0, né? Vai, vamos fazer devagarzinho. Devagarzinho, para o pessoal, todo mundo entender. Então, eu botei isso aqui. Então, agora eu faço aquela subtração que eu falei. Então, fazendo a subtração, eu vou ter o quê? Esse 9 morre com esse. Eu posso me aproximar, esses dois. Aí eu vou fazer assim, ó, para deixar melhor preparado o terreno. É menos x ao quadrado mais a ao quadrado, né? Eu vou escrever isso como sendo menos x ao quadrado menos a ao quadrado. Bom, agora o que eu vou ter? Esse cara aqui vai ser o quê? Esse cara é a mesma coisa do que esse cara aqui, eu uso a propriedade que a gente conhece, né? É x menos a vezes x mais a. Aí observa que eu tenho x menos a em cima e embaixo. Então, esse cara vai dar limite de x indo a de menos x mais a sobre a raiz quadrada de menos x ao quadrado mais 9 mais raiz quadrada de menos a ao quadrado mais 9. Agora sim eu posso usar que o limite da divisão é a divisão dos limites, porque fazendo isso, agora eu vou ter em cima menos 2a, a mais a, 2a, dividido por raiz de menos a ao quadrado mais 9, mais a raiz de menos a ao quadrado mais 9. Tem um 2 aqui. Então, isso aqui vai dar menos a sobre raiz de menos a ao quadrado mais 9. Pumba. Encontrei quem é a derivada do a, se o a está no ponto interior. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar o caso em que o a está nos extremos. Caso a igual a menos 3. No caso em que a está no menos 3, eu teria que calcular o limite de x indo a menos 3. Bom, vamos lá. O domínio da minha função é de menos 3 até 3. Então, a minha função só está definida à direita do menos 3. Então, esse limite aqui é calculado à direita. Muito bem. Do f de x menos f do menos 3 dividido por x menos 3. Tá bom? Aí vamos lembrar, né? Agora eu vou substituir na minha função. A minha função vai ser, então, limite de x indo a menos 3 pela direita. Aí o f do x é o quê, né? É aquela raiz quadrada de menos x ao quadrado mais 9. Menos. Aí observa, se no lugar do x eu coloco menos 3, eu tenho 0, né? Sobre 0. Dividido por x mais 3. Então, eu vou ter aqui limite de x indo a menos 3 pela direita, da raiz quadrada desse cara aqui. Desse cara aí. Eu já vou brincar com ele. Eu vou escrever ele assim, como menos x mais 3 vezes x mais 3. Tudo isso dividido por x mais 3. Tá bom? Muito bem. Agora, observa o seguinte. Esse cara vai ser a mesma coisa do que o limite de x indo a menos 3, raiz de menos x mais 3, vezes raiz
de x mais 3 sobre o x mais 3 que está embaixo, ele está à direita, o x está à direita do menos 3. Então, esse cara aqui é sempre positivo. Então, eu posso escrever ele como raiz de x mais 3 vezes raiz de x mais 3. Aí eu vou cancelar raiz com raiz, eu vou ter limite, aqui é o limite à direita. De x indo a menos 3 à direita, da raiz de menos x mais 3 sobre a raiz de x mais 3. Agora, observe o seguinte. O de cima vai para a raiz de 6. O de baixo vai para 0, certo? Na verdade, 0 e ele ainda é positivo. Então, pelo que nós vimos nas aulas de limite indo para mais infinito, eu tenho que esse limite aqui dá mais infinito. Deste modo, não existe a f' do menos 3. Eu vou deixar de exercício para vocês. Mas, do mesmo jeito, você mostra também que não vai existir a f' do 3. Bom, quem é o domínio da minha função derivada? O domínio da minha função derivada é o conjunto aonde o ponto está no domínio da função e existe a derivada. O domínio da minha função é intervalo fechado de menos 3 a 3. Eu vi que no intervalo aberto existe a derivada. E nas pontas não, certo? Concluindo, então, que o domínio da função derivada é o intervalo aberto de menos 3 a 3. Mais ainda, quem é a função derivada? A função derivada ela vai do menos 3 a 3 em R, pega um x e leva o x aonde? Leva no f' de x, que vai dar igual a quanto? Bom, nós vimos que no caso, eu estou calculando o f' do A, sendo A um elemento daquele interior. Opa, não quero cortar não, só quero copiar. Ele dá isso, certo? Então, é só no lugar do A eu colocar x. Pronto. Essa é a função derivada. Bom? Muito bem. Acho que eu vou parar a aula aqui. A gente já chegou no tempo limite. Apesar de eu não ter feito muita coisa. Mas a gente para aqui. Vamos no passo do gado. Devagarzinho, mas sempre caminhando. Ficou alguma dúvida da aula de hoje, pessoal? Nesse exemplo? Alguma coisa? O senhor vai aparecer hoje lá no negócio de 11 e 10? Sim, sim. Toda terça, quarta e quinta, às 11h10, naquela mesma sala. Beleza. Então tá bom, pessoal. Vou encerrar aqui a transmissão. Desejo para vocês todos